Olá, bom dia Jacareí, estou de volta, mas não como o Daniel Mendes disse, não com 50 anos, Daniel Mendes me atacando a minha imagem. A partir de agora você fica com a gente aqui no Bom Dia Jacareí, nesse dia 1º de junho, começo do mês de junho. Vamos conversar sobre a sessão de Câmara realizada ontem, que derrubou um veto do prefeito Isaías Santana. E também vamos falar sobre a luta contra o abuso infantil, que é tema no seminário no Congresso Nacional. E no segundo bloco receberemos a psicóloga Caroline Barros para falar sobre esse tema da educação sexual e luta contra o abuso de crianças e adolescentes. E no esporte, ontem foi dia do desafio, uma campanha mundial que existe desde 1995. O objetivo é incentivar a prática de atividades físicas como forma de obter bem-estar e qualidade de vida todos os anos. A campanha realiza medições de atividades físicas no mínimo de 15 minutos em vários locais do mundo. Pois é, esse é conhecido como o Dia do Desafio. Nós temos algumas imagens aí, a Câmara Municipal, ela não ficou de fora da campanha. Ontem, 27 pessoas fizeram alongamentos em frente aqui ao prédio do Legislativo, para engrossar as fileiras da cidade nessa disputa. Além da comunidade, o desafio foi aceito por escolinhas de esporte, espaços públicos, escolas municipais e academias. Jacareí concorreu com a cidade de Santa Clara, em Cuba, e o resultado sai nos próximos dias. Você vê aí as imagens aqui dos funcionários da Câmara fazendo alongamento. O dia do desafio, geralmente são duas cidades, né, que competem uma com a outra, e é a cidade que conseguir engajar o maior número de pessoas em atividades físicas ao longo daquele dia, ganha a disputa. Muito bem. E a 10ª sessão ordinária realizada ontem teve apenas um projeto para discussão e ele foi bem polêmico. A jornalista Lucimara Nascimento está aqui com a gente, vai nos trazer mais informações. Então, Lucimara, a gente teve um projeto só, né, que foi o veto do prefeito, né, sobre a presença do cobrador no transporte público. Como que foi a discussão? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Elton. Bom dia. Foi um projeto só, mas foi uma discussão muito acalorada, a sessão foi bem agitada e teve muita história para contar dessa sessão. Então, na verdade, ontem, esse é o projeto a gente já recebeu, né, o vereador Paulinho dos Condutores aqui, na ocasião da aprovação do projeto. O projeto seguiu para a prefeitura e o prefeito vetou, então, por vício de iniciativa. Essa foi a razão do veto? Esse veto aconteceu justamente pela indicação do jurídico de que seria um vício de iniciativa, ou seja, esse projeto teria que ser enviado pelo Executivo e não aqui pela Câmara. Mas teve bastante discussão a respeito dessa questão durante a votação. A gente tem algumas imagens da sessão, vamos dar uma conferida aí. Temos o líder do prefeito, o vereador Abner, fazendo a defesa do veto, né? Nós tivemos a presença do pessoal dos sindicatos aí, que protestaram pelo veto, pedindo a manutenção dos cobradores. Você vê aí as imagens da sessão de ontem. A sessão foi suspensa por um tempo de 15 minutos, né? E depois retornou, os vereadores continuaram fazendo apreciação, defendendo o seu ponto de vista, e o veto foi derrubado, né? Tivemos aí alguns vereadores da base, inclusive, que votaram pela derrubada do veto do prefeito. Exatamente, aconteceu exatamente isso. Foram 11 votos contrários ao veto e 2 apenas favoráveis ao veto do prefeito. Então, e agora? Perdão, pode. E agora que o veto foi rejeitado, ele já pode ir direto para a sanção da presidente? Isso, é isso que vai acontecer. Agora a presidente vai promulgar, depois vai para o boletim oficial do município e vira lei, né? A partir disso, o prefeito pode, em tempo indeterminado, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, segundo informações do nosso jurídico aqui. Não tem prazo para isso. Depois que vira lei, ele tem um período indeterminado para fazer isso. Sai aqui do escopo do legislativo, vai para o judiciário e esse projeto pode ser ou não questionado e derrubado lá no judiciário, através dessa ação, então, que o prefeito pode mover sobre a inconstitucionalidade do projeto. Exatamente. E a discussão toda foi muito em cima dessa questão também. O vereador Luiz Flávio, que é advogado, falou sobre esse parecer, né? Ele
explicou que isso é apenas um parecer, né? E que a justiça pode ter uma outra visão, um outro entendimento a respeito dessa inconstitucionalidade. Na verdade, esse projeto do vereador Paulinho é para que eu tivesse um profissional dentro dos ônibus, não só para fazer a cobrança, né, da passagem, mas para ajudar pessoas também com deficiências, ajudar o motorista na questão, né, de abrir a porta, fechar a porta quando necessário. E essa na verdade, é uma tendência que está acontecendo em algumas cidades do Brasil, né, de que os ônibus circulem sem o cobrador. E é isso que o vereador Paulinho quis tentar impedir que acontecesse aqui na nossa cidade, né? Tá certo. Então, resumindo, então o veto do prefeito foi derrubado, o projeto agora segue, volta lá para a prefeitura. Provavelmente a prefeitura deve entrar com uma DIN, que é essa ação que a Mara estava falando aqui, para tentar a derrubada desse projeto na justiça. E agora a gente confere a previsão do tempo para hoje e amanhã com a Clima Tempo. E as temperaturas vão estar amenas nesta quinta-feira em Jacareí. O sol aparece fraco durante boa parte do dia, com alta nebulosidade. A umidade relativa do ar fica em 81%, sem chances de chuva. A mínima fica em 11 graus e a máxima chega aos 24. Amanhã, os termômetros vão registrar uma baixa considerável. O frio chega para valer, a umidade do ar baixa para 49%, ainda sem possibilidade de chuva. A mínima fica em 12 graus e a máxima não deve passar dos 20. A gente está falando do frio no outono, começa a incidência das gripes e resfriados. Para quem está no grupo de cobertura e ainda não se vacinou contra o vírus da gripe, influenza, a boa notícia é que a vacinação foi prorrogada. Veja os detalhes com Daniel Mendes. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo de vacinação contra a gripe em todo o país. E para falar sobre a vacinação aqui no município de Jacareí, eu converso com o diretor de Vigilância da Saúde, Ricardo Buchaú. Ricardo, até quando vai a vacinação aqui na cidade? Até o dia 9 de junho em todo o Brasil. E quem é que pode procurar então a vacinação? As mesmas categorias, os grupos prioritários não foram alterados. Então, gestantes, puérperas, crianças, idosos, professores, profissionais de saúde, todas as categorias anteriores continuam. Apenas o prazo foi estendido porque a cobertura vacinal não foi alcançada em nível nacional. Muita gente está pensando que essa prorrogação também se estendeu a outros grupos, ou seja, grupo livres, né? Existe alguma previsão para a vacinação de outras pessoas fora essas que estão relacionadas a este grupo de risco? Não existe. Inclusive, a quantidade de vacina que é produzida é em função dessa população de risco que precisa ser vacinada, porque são mais suscetíveis, são pessoas que mais facilmente ficariam gripadas e cujos efeitos poderiam ser mais fortes nessas pessoas. Então, são prioritárias por essas razões. E portanto, as vacinas que são produzidas são visando esse grupo. Não foi aberto para outras categorias ou para o público em geral. As vacinas que são fornecidas são para os grupos os mesmos anteriores, continuam as mesmas regras. Dos grupos prioritários, quais são aqueles que estão necessitando procurar urgentemente, então, aqueles que tiveram menor procura para a vacinação? Principalmente gestantes e crianças. Aqui em Jacareí, são esses dois grupos que ainda estão com um percentual baixo, aquém do que a gente esperava. Portanto, nós solicitamos às mamães que tragam os seus filhinhos, que já vêm andando sozinho, que vêm no colo ou que vêm na barriga, mas que todos venham para ser vacinados. Existe alguma contraindicação para tomar essa vacina? Não, a única contraindicação que existe é para aquelas pessoas que têm alergia a ovo, porque ela é produzida fazendo uso de ovo. Mas não há nenhuma recomendação mais séria a respeito disso. Todas as pessoas podem ser vacinadas. Muito bem, só confirmando então, aonde que as pessoas podem estar procurando então, quais são os postos que estão disponíveis e aptos a aplicar então essa vacina? Todas as unidades de saúde de Jacareí. São 17 unidades que estão disponíveis para vacinação. Certo, muito obrigado pelas suas informações. Lembrando então que a vacina vai até o próximo dia 9 e funciona das 9 da manhã até às 5 da tarde. Daniel Mendes para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.
Muito bem, essas foram as informações do Daniel. Vamos reforçar isso, é importante. Eu acho que o Buchal deixou bem claro qual é o grupo, até a data, mas não custa a gente reforçar. Então, Mara, os grupos prioritários para vacinação são... Eu vou até ler para você porque é bastante público, né? Pessoas a partir de 60 anos, né? Os idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, ou seja, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, normalmente a gente não fala, né, porque aqui a gente não tem, né, essa incidência tão grande, mas eles também estão incluídos nos grupos prioritários. Gestantes puérperas, gestantes e puérperas. O que são puérperas? São, né, mulheres que até 45 dias após o parto, né, que estão nesse período após o parto. E pessoas privadas de liberdade, né, o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional. Então, esses são os grupos até dia 9 de junho, então, a vacinação. Até 9 de junho, essa vacinação foi prorrogada porque não houve uma procura, especialmente daquela faixa que o Buchal falou, crianças, né, e gestantes, foram vacinadas até o último dia da campanha, no primeiro período, que foi dia 26 de maio, foram vacinados aqui em Jacareí 49.400 pessoas, mas a meta era que fossem vacinadas 65 mil pessoas. Tá certo. Obrigado, Mara. Ainda dá tempo de correr, né? E nunca é demais lembrar que os motoristas e pedestres devem agir com respeito e gentileza no trânsito. Confira agora a localização dos radares móveis em Jacareí. Hoje, quinta-feira, os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I e Expedicionário Armando Cavalcante, e nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. Amanhã, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas das Letras, Lucas Nogueira Garcês, São Jorge, Malek Assad, Presidente Humberto Castelo Branco, e também na Rua Bom Jesus. E funcionários de algumas unidades da Fundação Casa estiveram na Câmara de Jacareí para fazer a programação de férias dos internos, por 12 cidades que se reuniram e debateram ideias de atividades para preencher o mês de julho. O repórter Rodrigo Romero acompanhou o encontro e nos traz detalhes. Representantes de 12 unidades da Fundação Casa do Estado de São Paulo estiveram reunidos na Câmara de Jacareí para discutir temas que possam ser elaborados durante as férias escolares de julho. Nós já nos reunimos em momentos anteriores com temas diferenciados, então estamos nos reunindo agora para esse período de julho. Posteriormente a gente se reúne, avalia e replaneja, aprimorando e para o período de férias do final do ano e começo do ano letivo seguinte, e assim sucessivamente a cada momento. O adolescente ele fica 24 horas cumprindo a medida socioeducativa. Então a gente precisa pegar esse tempo dele ocioso, uma proposta que signifique algo para ele, não algo desprendido. Tem que ser algo que faça para ele refletir e que quanto ao seu egresso ele possa, um exemplo, quando ele foi embora para a casa dele, aquilo fez diferença na vida dele. A reunião contou com profissionais da psicologia, da educação física e da pedagogia. Eles puderam emitir a sua opinião e detalhar os projetos que serão implantados nas unidades da Fundação Casa. Segundo eles, os jovens de 12 a 21 anos precisam dessas atividades nos meses de julho, dezembro e janeiro, porque neste período não tem aulas normais. Muito embora nós mantenhamos alguns cursos na área da cultura, até na área profissionalizante, nós precisamos completar essa matriz educativa com outras atividades que a gente vai pensar agora pedagogicamente, que sejam lúdicas, que não ocupem um espaço de uma escola formal, que tenham uma diferenciação do que seriam atividades normalmente adotadas, né, pela escola, mas que mesmo promovendo essa ludicidade tenham também uma intencionalidade pedagógica e possam nos conduzir ao objetivo da medida socioeducativa. Quando o adolescente está cumprindo medida socioeducativa, geralmente ele tem as prerrogativas da lei, que é a escola,
que você não pode, tem escola do ensino formal, tem o arte e cultura e o profissional, né? E nas férias o que acontece? A gente não tem a escola e tem um espaço que a gente fica sem o arte e cultura quando o profissional está de férias e o qualificação profissional ele tem um espaço também que é troca de ciclo. Divididos em grupos, os participantes puderam desenvolver as suas ideias e explorar como elas se organizarão nas férias de inverno. É unânime, né? Acredito que a questão do esporte é unânime. Esporte porque o que acontece? Eu acho que o profissional de educação física da Fundação ele tem um papel muito peculiar, né? Do adolescente. O adolescente, assim, principalmente o brasileiro, né? Ele gosta muito da questão do esporte, seja ele o futebol, seja ele o vôlei, seja ele o basquete. A gente consegue trazer alguma coisa de arte e cultura em questão de teatro para algum parceiro, mas eu acho que o foco mesmo é a gincana relacionado ao esporte, que eles aderem bastante, eles gostam muito. Muito bem, a gente acompanhou a matéria aí do Daniel, um trabalho da Fundação Casa. Então é um trabalho, esses profissionais, é um grande desafio trabalhar com a questão da recuperação, né, desses jovens infratores. Os jovens estão, o nome correto não é nem jovens infratores, né, os jovens que estão sofrendo as medidas socioeducativas, que tem como princípio reintegrá-los, né, à sociedade. Só corrigindo a matéria do Rodrigo Romero. Ah, do Rodrigo Romero, isso aí. Então é muito, essas reuniões têm sido realizadas aqui na Câmara Municipal, né, a gente tem acompanhado um pouco esse trabalho, é um trabalho realmente muito desafiador. Exatamente, porque a ociosidade realmente prejudica muito qualquer pessoa, né? Imagina um jovem que já vem de um processo complicado, se envolveu com alguma coisa não permitida e depois ele fica lá num período sem fazer nada. Em outros sistemas prisionais existem atividades prisional, no caso deles nem seriam prisionais, né? Medida socioeducativa. Mas teria que ter alguma atividade, sim, para eles pensarem até nessa questão, mesmo da ressocialização, né? Muito bem. Bom, queria deixar aqui o nosso abraço para Ellen Adalice, que está acompanhando pela internet, também a Flávia Isidoro. A Flávia sempre está acompanhando aqui o Bom Dia pelo Facebook. E o Daniel Fabrício Oliveira está dizendo aqui que está travando um pouco a transmissão pelo Facebook, Daniel. A gente está correndo atrás aí, é uma questão, às vezes, da nossa internet também, da conexão. Tem dias que fica um pouco mais travado mesmo a transmissão pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, vamos receber a psicóloga Caroline Soares. Ela vai falar com a gente sobre a infância e sexualidade. Voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Jacareí. Conosco já está a psicóloga Caroline Barros. Caroline, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez aqui na TV Câmara, agora a primeira vez no Bom Dia Jacareí. Por nada, é um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto muito importante, né, para a sociedade, para a educação. Muito bem, muito legal. Bom, você sabe, a gente está discutindo aqui um pouco nos bastidores, né, a questão da importância da educação sexual na vida das crianças e dos adolescentes. Inclusive foi tema de um seminário lá em Brasília, no Congresso Nacional. A gente vai acompanhar a matéria daqui a pouco, porque existe uma linha que defende que quanto mais informação a criança tiver sobre essa questão da sexualidade, é mais fácil para ela identificar se ela está inserida numa situação de abuso. Você concorda com essa ideia? Sim, eu concordo plenamente, porque a criança ela precisa reconhecer o seu próprio corpo, os limites do seu próprio corpo, né? Então a educação sexual ela é muito importante, sim. Para a prevenção do abuso, né? E tem alguma idade, assim, que limite para esse assunto ser inserido na educação da criança, assim? A partir de que idade pode ser inserido? Eu acho que desde muito cedo, por exemplo, é importante que a gente tenha um pouco de conhecimento até do desenvolvimento psicossexual da criança. Então, desde 1 ano de idade, a gente já pode conversar com a criança no sentido de ensinar ela a nomear as partes do próprio corpo, para ela ir se reconhecendo, né? Eu acredito que lá pelos 3 anos é uma idade bacana para você ensinar essas questões de limite ou de situações que podem deixá-la mais vulnerável. Então, desde muito cedo. Tá certo. Começa em casa. Começa em casa. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos agora conferir a matéria. Um seminário lá na Câmara Federal reuniu especialistas e autoridades para debater ações e políticas públicas no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Veja na reportagem da Rede.
O seminário tratou especialmente de políticas públicas para a proteção de menores, vítimas e testemunhas de violência. Segundo Solange Xavier, da Secretaria Nacional da Criança, só no ano de 2016, o Disque 100 recebeu mais de 16 mil ligações. A família é fundamental, a escola é fundamental, então assim, a denúncia é fundamental. Então o Disque 100 é um número super importante para que a gente possa denunciar, porque através dele a gente procura os nossos outros parceiros. Por exemplo, o Conselho Tutelar vai verificar o que aconteceu, né? O professor, o vizinho, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia. Na ocasião, também foram anunciados os ganhadores da 7ª edição do Prêmio Neide Castanha para personalidades e instituições que se destacaram na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Os especialistas reforçam que é preciso educar sobre afeto e sexualidade para que crianças e adolescentes possam se proteger. A gente acredita que a criança e o adolescente, ao ter informação, ela está sendo protegida. Porque muitas vezes a criança, ela não sabe que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência sexual. Então a gente trabalha numa linha que nós chamamos de autoproteção. Então é ensinar a criança a conhecer o corpo, a identificar o que é um toque de afeto, do que é um toque erotizado, por exemplo. Então é uma linha que a gente trabalha muito. Então no Brasil todo acontecem oficinas com crianças, várias atividades nessa linha. O Poder Judiciário também busca meios de reduzir o sofrimento das vítimas. As crianças chegam a ser ouvidas mais de 8 vezes antes que a denúncia chegue ao fórum. A nossa ideia é que a gente possa trabalhar com os profissionais que atuam com a criança e o adolescente, sistema de garantias e direitos da criança e do adolescente, uma forma de efetivamente respeitá-la e protegê-la. Não mais só no olhar de que ela é uma testemunha, de que ela é uma parte no processo, no sistema de justiça, no sistema de segurança, mas que realmente seja priorizado o olhar de que ela é uma criança e um adolescente. Para a deputada Érica Cocai, é preciso acabar com a impunidade. Isso exige um fecho de políticas públicas, a elaboração de planos municipais, planos estaduais, planos nacionais, e exige que nós tenhamos o rompimento da impunidade, porque quando há influência econômica, influência política, nós temos muita dificuldade de romper a impunidade. A impunidade naturaliza a violação e, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas não acreditem mais no Estado Democrático de Direito. Muito bem, conferimos aí a matéria da Rede. É que no dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional de Combate, né, o Dia Nacional de Luta e Combate contra o Abuso Infantil de Crianças e Adolescentes. Então esse seminário foi realizado em função disso. Por que é tão difícil? A gente fala que a educação sexual, o combate à violência contra as crianças tem que começar em casa. Por que é tão difícil falar de sexo em casa? Então, depende muito da cultura da família, né? Tem famílias que são mais conservadoras, tem famílias que já têm mais facilidade para conversar sobre esse assunto. Às vezes os pais sentem vergonha porque o sexo ainda é um assunto tabu para a sociedade. E a questão da religião também. E alguns ainda têm a ideia de que falar sobre a educação sexual seja uma maneira de você antecipar a questão da vida sexual, né? O que eu acho que muito pelo contrário. Não é uma questão de você antecipar a vida sexual do seu filho. É uma questão de prevenção mesmo. Porque a partir do momento que você tem essa educação sexual, que você se reconhece seu corpo, seus próprios limites, como é que as coisas funcionam, é uma maneira de você reconhecer a questão do abuso, né? E de que maneira que os pais podem começar a inserir esse assunto dentro de casa? Eu acho que o diálogo, né? O diálogo é muito importante. Como eu falei, crianças pequenas, a gente pode começar ensinando a criança a nomear as partes do corpo, né? Então, tudo começa desde muito cedo. E depois ensinar a questão dos limites do corpo dela, como ela deve se proteger, explicar algumas situações de risco, algumas possíveis situações de risco, né? Eu diria que um pouquinho maior, lá pelos 8 anos, começar a conversar sobre a questão da reprodução mesmo, da prevenção quanto a doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um tema que tem que ser abordado desde muito
cedo. E pais de adolescentes que ainda não abordaram esse tema, né? Ao assistirem juntos filmes de conotação sexual, talvez seja uma porta de entrada para começarem a conversar sobre isso, né? Uma porta de entrada para esse diálogo? Eu acho que é importante sempre perguntar o que, por exemplo, no caso do adolescente, o que é que ele acha sobre isso, o que é que ele pensa, né? Muitas vezes os pais julgam algum comportamento. Eu acho que ao invés de julgar, é preciso ouvir mais os nossos filhos. Uhum. Caroline, uma coisa a gente está falando também que tem que começar em casa. Muitas vezes as famílias não fazem essa discussão, esperam que outros espaços sociais, como a escola, por exemplo, assumam esse protagonismo. E muitas pessoas também são contrárias de que esse assunto seja discutido em escola. Vamos voltar para a questão dos pais. Será que os pais estão preparados também para fazer essa discussão? Às vezes essa discussão não acontece porque os pais não sabem nem por onde começar. Ou eles mesmos não tiveram uma formação em relação à sexualidade. Sim, por isso que o papel da escola é importante, né? Porque, de certa maneira, e até a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e não é só a família que é responsável pela proteção da criança e do adolescente, né? A escola, a sociedade, o Estado, ele também é responsável por essa proteção e por essa segurança. Ou seja, toda vez que acontece uma situação de abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual, a sociedade, o Estado também é responsável. Então, o papel da escola é muito importante nessa orientação. Até mesmo porque, às vezes, o abuso acontece dentro de casa, né? Às vezes é algo tão natural para a criança que ela só vai perceber no ambiente escolar, com uma educação sexual dentro da escola. Muito bem, o assunto é um assunto delicado, né, e merece toda a nossa atenção. Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. E pesquisas indicam que a maioria dos abusos acontece dentro de casa, como a Caroline acabou de comentar. Então, estar atentos aos comportamentos das crianças e acompanhá-los no seu dia a dia é o dever de todos nós. E com o intuito de buscar essa conscientização, a Secretaria de Assistência Social aqui do município de Jacareí, em parceria com outros órgãos, realizou um fórum para fortalecer a luta contra o abuso infantil. A reportagem é de Daniel Mendes. Em 2015, mais de 80 mil denúncias de violações contra crianças e adolescentes foram registradas, segundo dados divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal. Estudos mostram que esse número apresentado está bem abaixo da realidade, pois na maioria dos casos de abuso não há denúncias. O número, na verdade, é assustador e é um número assustador mundial. Na verdade, sabe-se que existe muito pouca informação a respeito de números. Existem várias pesquisas internacionais do IPEA no Brasil, com base nos dados SINAM de notificação obrigatória. Então, existem números, mas sabe-se que são meras estimativas. Sabe-se que é muito abaixo do que realmente representa, pela cultura de vergonha, por não querer contar. A gente sabe que é subnotificado os casos de violência sexual envolvendo criança e adolescente, principalmente porque os números mostram que a grande maioria acontece dentro de casa. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Com o tema Esquecer é Permitir, Lembrar é Combater, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Ministério Público e demais órgãos, realizou aqui no Educa Mais Jacareí um encontro para debater medidas mais eficazes sobre o tema. Na verdade, esse evento é de extrema importância porque hoje caracteriza o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, né? E nós temos um fator primordial aqui em Jacareí, que é a articulação de rede, né? Nós, assistência social, somos a porta de entrada dessas denúncias, desse acolhimento, através do CRAS, do CRES. Nós temos um olhar diferenciado e um tratamento diferenciado para essa população. Na opinião da promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude, é obrigação de toda a sociedade dar voz às crianças e adolescentes vítimas de abuso. É importante mesmo que isso seja muito falado e sempre. Um dos mandamentos legais é a divulgação, a educação, a sensibilização da comunidade. As pessoas às vezes têm a ideia de que não é problema meu, eu estou desconfiada, mas não tenho certeza, não quero me prejudicar. As pessoas ainda tratam essa questão de grande relevância como algo que não interessa a si próprio ou que não devo meter meu dedo. E não é assim que acontece. A lei e a Constituição Federal e a lei no Brasil são taxativas e rigorosas em dizer que é obrigação do poder público, da sociedade, da família, de todas as pessoas, de comunicar, de denunciar, de dar voz às crianças que às vezes não têm voz. Porque hoje a violência,
principalmente contra criança e adolescente, é algo que é difícil de debater porque é um tema muito doloroso, é muito difícil. Mas muitas crianças sofrem abusos, muitas crianças chegam a óbito por conta de abuso sexual. Hoje a campanha ela tem um nome que chama Faça Bonito. Esse nome de Faça Bonito, ele vem do Espírito Santo, de uma criança que foi violada, sofreu estupro e morreu aos 8 anos de idade. Então isso é de extrema importância. Hoje esse evento que nós estamos fazendo em Jacareí está acontecendo a nível nacional através das Secretarias de Assistência Social no Brasil todo. Para a secretária de Educação, o problema do abuso e violência contra a criança está na falta de base familiar. A violência ela é gerada a partir de desequilíbrio e desarranjos políticos, sociais e principalmente econômicos, né? Isso não é uma história de hoje, isso é uma história da humanidade. Segundo a secretária de Assistência Social, integrar as secretarias com órgãos públicos, ONGs e buscar o apoio da sociedade é o caminho para fortalecer o combate à violência e o abuso infantil. Um fator importante para nós que é a informação, é divulgar, né? Nós precisamos, em articulação de rede, de como pensar nessas ações, de desenhar um fluxo mais efetivo. Existe um fluxo na rede, mas hoje nós estamos potencializando essa articulação intersetorial, intersecretarias, porque entendemos que a dificuldade é de um todo, não é de uma única secretaria, mas o indivíduo ele contempla outras necessidades. Então nós entendemos hoje que nós precisamos investir na informação, nesse acolhimento correto, em políticas públicas voltada para a eficiência do serviço. Qualquer pessoa pode denunciar casos de abuso e exploração contra a criança e adolescente. A denúncia pode ser feita de diversas maneiras. O nosso fluxo começa no Conselho Tutelar, mas não significa que a pessoa tenha aqui no Conselho Tutelar. Na verdade, às vezes as pessoas têm alguém de confiança maior, a criança se identifica com um professor muito querido na escola, os pais têm uma proximidade maior com a comunidade, com a agente de saúde do bairro, enfim, qualquer que seja o profissional com que a pessoa, criança ou familiar ou quem queira denunciar se sinta confortável se abrindo e falando, pode ser feito, mas aí esse profissional vai acionar esse fluxo iniciando pelo Conselho Tutelar, porque é a partir dali que o Conselho Tutelar aciona a escuta especial que vai ser feita para a criança por profissional treinado, dispara também comunicação para o Ministério Público, no caso a Promotoria de Justiça, que também vai tomar as providências necessárias. A chefe do Poder Legislativo participou do evento e destacou a importância do trabalho conjunto dos órgãos e da sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Esse encontro é muito interessante, que ele está fazendo um trabalho de rede, né? E a gente vê que a promotoria está junto, a assistência social, a Secretaria de Educação, o esporte, a saúde, na preocupação de fazer um atendimento nessa questão tão dramática e muito triste, onde é violado o direito da criança, a vida da criança. Então, essa importância é fundamental por conta de um trabalho em rede. E só vamos conseguir cuidar dessas crianças se realmente tiver um olhar articulado de rede. Muito bem, a gente viu aí a importância, vários atores, né, vários segmentos da sociedade têm que se envolver com isso, têm que participar dessa discussão. Você como psicóloga, no seu dia a dia, como que você vê nós estamos avançando nessa discussão ou ainda existem muitos tabus, muitas fronteiras que precisam ser superadas? Eu acho que ainda existem muitos tabus, principalmente em relação quando a gente fala de sexo, né? Mas com certeza a gente já caminhou muito, porque hoje é mais falado nisso, as políticas públicas, elas apoiam, né? Então hoje nós temos vários programas voltados para combater o abuso sexual, vários programas de apoio à família, alguns até dentro da escola. Então, sim, a gente já caminhou muito, mas ainda há um longo caminho. Qual que é o limite que os pais eles devem impor aos filhos, né, no relacionamento com outros adultos, assim, para as crianças elas aprenderem a identificar e separar, né, o que é um carinho de uma malícia? Então, é muito complicado quando a gente fala na questão do limite, porque às vezes o abuso, ele é às vezes muito subentendido, né? Dá pra é difícil você identificar, por exemplo, até onde é um carinho e até onde é um abuso, né? Eu acho que essa questão de falar sobre os limites é muito difícil, até onde você vai falar que passou ou não, né? É mais aquela questão de
da criança saber da importância sobre reconhecer o seu corpo e saber da importância, da onde deve proteger, de explicar situações que podem colocar ela em vulnerabilidade. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, você comentou que muita gente fica constrangida em falar, né, se sofreu ou não algum abuso, então é difícil a criança chegar para os pais e contar, né? Como que eles podem identificar possíveis sinais? Até porque até mesmo, às vezes, nem a criança percebe que é um abuso, principalmente crianças mais novas, né? Em relação aos pais perceberem a mudança de comportamento no dia a dia, né? De repente, uma criança mais quieta, uma criança mais assustada, mas eu acho que varia muito de criança para criança. Caroline, você acha que a sociedade, ela está fazendo com que essa sexualidade das crianças ela seja mais precoce? Com a exposição que a gente tem de mídia, a forma como isso é tratado, a infância é tratada na televisão, as redes sociais, você acha que existe um movimento para que essa entrada nas questões da sexualidade ela aconteça de forma mais precoce? Tá. Eu acho que assim, as informações, a gente vê e ouve sobre sexo o tempo todo, né? Como você disse, na mídia, a própria criança com os amiguinhos, hoje as informações elas estão muito mais acessíveis, né? Agora, não dá para dizer se isso estimula uma sexualidade precoce. O que dá para dizer é que hoje em dia as crianças têm muito mais informações do que antigamente, né? As informações vêm mais precocemente. Não que isso seja algo ruim. Eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é como a maneira que essas informações chegam. Porque às vezes chegam de forma errada, de forma distorcida. E a criança, ao invés de tirar dúvidas, às vezes ela cria ainda mais dúvidas. A informação não significa conhecimento, né? Sim. Ela pode ter a informação, saber que isso existe, mas ela não tem um conhecimento em relação àquilo, um juízo de valor ou uma forma de encaminhar aquelas informações de uma forma mais prática. Sim, por isso que é importante a questão do diálogo em casa e da educação sexual na escola. Porque assim, se as informações já estão ali em todo lugar, a criança tem acesso. É melhor que a criança aprenda através de meios não seguros ou é melhor que a criança aprenda dentro de casa ou na escola? Muito bem, vamos dar uma pausa então na nossa conversa, porque o fim de semana está chegando e a programação cultural vai agitar a cidade. Vamos conhecer algumas atividades com o Aleph Gonçalves na Agenda Cultural. É isso aí. Mais uma Agenda Cultural vai rechear o seu fim de semana com diversas programações para todos os públicos. Vamos começar com o Cineclube de Jacareí, que traz essa semana uma das atrizes mais populares de todos os tempos, Marilyn Monroe, que inclusive faria aniversário hoje. Ela será homenageada com a exibição do filme Quanto Mais Quente Melhor. E além disso, vamos estar cantando parabéns para Marilyn, com direito a bolo de aniversário para você que comparecer à sessão. E o melhor, a entrada é gratuita. E você pode colaborar com a Associação de Proteção aos Animais, a APA, levando 1 quilo de ração para cães ou gatos. Apareça por lá, é hoje, às 19 horas, na Sala Mário Lago. Outra programação incrível que vai rolar semana que vem, mas tem inscrições só até amanhã, é o encontro Memória Viva Jacareí, História, Patrimônio e Cultura 2017. Diariamente, a partir das 18 horas, haverá exibição de documentário. E às 19 horas, mesas temáticas, que contarão com a participação de pessoas atuantes na preservação da memória do município. O evento acontecerá entre 5 e 9 de junho, na Biblioteca Municipal, no Parque dos Eucaliptos. Você vai conhecer mais sobre história, patrimônio, arqueologia e cultura da cidade. Legal, né? Para participarem, os interessados devem se inscrever até amanhã, dia 2 de junho, no site da Fundação Cultural, que está aqui do lado. O dia do desafio já passou, mas o SESC preparou uma série de atividades. A primeira delas é o Desafio no Sítio, inspirado nos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É um circuito com obstáculos que misturam atividade física e diversão. Também tem contação de histórias, oficinas e obras de Monteiro Lobato para leitura. As atividades começaram ontem e vão até 4 de junho, das 8h30 até as 17 horas, no Parque da Cidade, de São José dos Campos. E hoje, também em São José dos Campos, vai rolar o Cine SESI São Paulo no Mundo, com o filme A Vida em Israel, Dias Congelados, que foi eleito o melhor filme pelo Festival de Haifa. Vale a pena conferir. Os ingressos podem ser retirados no local e estarão disponíveis a partir das 13 horas até as 19 horas e 30 minutos.
O filme começa às 8 da noite. Hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais programações para o fim de semana. Até mais! Até mais, Aleph, muito obrigada. E o Bom Dia Jacareí dessa quinta-feira termina agora. Obrigada pela sua audiência. A você que colabora conosco enviando sugestões de pauta pelo Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Gostaria de agradecer a presença da jornalista Lucimara Nascimento, que esteve com a gente no primeiro bloco, e a psicóloga Caroline Barros. Caroline, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Caroline, queria que você fizesse assim, no teu encerramento, não sei, não um alerta, mas um chamamento para que as pessoas levem um pouco mais a sério essa questão da educação sexual em casa e a importância que isso tem na vida das pessoas, para se tornarem adultos também mais saudáveis. Sim. Então, a educação sexual em casa ela é muito importante, sim, e eu acho que ela é importante porque, assim, as crianças elas precisam criar vínculos afetivos de amor, e é em casa que isso acontece, na relação com os pais. Uma criança que é amada, que é cuidada, ela se sente protegida, ela desenvolve uma autoestima boa e tudo isso ajuda a questão de dar valor para o seu próprio corpo, para a sua sexualidade e ajuda também naquela questão sobre a identificação do seu corpo, dos próprios limites, de entender um pouquinho sobre quando o abuso acontece, saber identificar a diferença entre a questão do abuso e a questão do cuidado, né? Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente. Bom, hoje tem estreia da nova temporada do programa Nosso Som, que agora é gravado lá na Sala Mário Lago, no Pátio dos Trilhos. A atração de hoje é a banda PSA. As gravações do programa estão abertas ao público e acontecem todas as terças-feiras, a partir das 2 da tarde. Apareça por lá. Confere a vinheta do nosso programa Nosso Som. Muito bem, você viu a vinheta aí, os bastidores do programa Nosso Som. Deixar o nosso abraço aí ao pessoal da Fundação Cultural de Jacareí, que é parceira desse programa, nos cede o espaço, divulga as gravações também na agenda cultural. Sem a parceria da Fundação Cultural, esse programa não seria possível de ser realizado da forma como ele é. E você já sabe, daqui a pouco, ao meio-dia, tem a reprise do Bom Dia Jacareí. E o programa Nosso Som estreia às 8 da noite. Você pode assistir todos os programas da TV Câmara no youtube.com/TV Câmara Jacareí e acompanhar o dia a dia do Legislativo Municipal no site da Câmara, jacareí.sp.leg.br. Eu deixo aqui o nosso abraço para os nossos telespectadores, o Guilherme Pelodan, a Rebeca Galati, a Shirley Alux e a Regina Leal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje, nosso segundo bloco, infelizmente, não conseguimos transmitir pelo Facebook. Estamos com um problema técnico aqui com a nossa internet. Mas amanhã espero que tudo seja restabelecido e você também, que acompanha pelo Facebook, possa continuar nos dando a sua audiência. Voltamos amanhã, sexta-feira. Até lá!